Não acho que exista um vácuo na legislação. O que eu acho é que em todos os ambientes nós vamos encontrar fraudadores, né? E eu não estou aqui dizendo que A ou B cometeu fraude, mas em todos os ambientes de mercado nós vamos encontrar fraudadores. E a gente não deveria medir o ambiente econômico ou nem a estrutura legislativa através da fraude. A gente tem que medir essas estruturas através do que dá certo. Nós estamos vivendo hoje no Brasil um sistema político bastante adverso, porque, e aí eu volto a dizer o que disse aqui o nosso professor Nelson, nós não vamos ter muito como escapulir dessas questões políticas envolvendo esses escândalos. E por que eu digo isso? Porque não há nenhuma racionalidade econômica em fazer investimentos. E nós estamos vendo que, a exemplo do que aconteceu no Banco Santos, entidades de previdência, fundos de previdência, enfim, que deveriam ter aí uma regulação também por via do Conselho Monetário Nacional, dentro do sistema financeiro, que não possibilitasse um fundo vir investir num banco com essas características, porque esses fundos de previdência são considerados investidores profissionais, são liderados por pessoas que sabem onde estão colocando esse dinheiro, ao contrário daquele pequeno poupador referido pelo professor Hugo, que não tem uma instrução financeira adequada. Agora, lidar com a fraude, nós vamos ter que lidar com os mecanismos próprios fora já do ambiente de mercado, né? Com as sanções que nós já estamos vendo aí que estão ocorrendo no caso do Banco Master, né? E existe a possibilidade, eu vejo até com uma possibilidade alta nesse caso, de essa liquidação ser convolada em falência, no regime falimentar, exatamente como ocorreu no Banco Santos, né? O que é isso? Explica só para nós, por favor. Explico. Existe uma discricionariedade do Banco Central, dependendo das características do regime de liquidação extraordinária da instituição financeira, que recomendam que a instituição financeira não seja liquidada no ambiente administrativo do Banco Central. Porque o que o Banco Central vai fazer? Ele vai vender todos os ativos, levantar todos os credores num quadro geral de credores e efetuar o pagamento desses credores na medida das forças possíveis dos recursos recebidos. Existem circunstâncias em que esse mesmo processo de liquidação administrativo conduzido pelo Banco Central teria uma eficiência maior se fosse realizado no Poder Judiciário. Existe uma vantagem, ao meu ver, de que um processo de falência no Poder Judiciário, você abre as entranhas de tudo que está acontecendo para todos, porque o acesso é público, né? A não ser que exista alguma motivação específica de algum procedimento específico relacionado que possa correr em sigilo, mas não é o que acontece. Por exemplo, o processo de falência do Banco Santos, todos os estudiosos da área de insolvência conhecem todos os desdobramentos, né? Então, eu acho que aqui, dentro dessa discricionariedade que o Banco Central terá, como é que funciona? Nomeou-se um liquidante. Esse liquidante agora vai fazer uma avaliação do grau de dificuldade, que pode envolver número de pessoas para serem atendidas, valores, etc. E vai pedir uma autorização para o Banco Central para requerer um processo de autofalência. E com isso, ajuiza-se um procedimento de autofalência e, a partir daí, o juiz é obrigado a conceder a autofalência e o processo, então, vai correr judicialmente como um processo de liquidação falimentar com as mesmas características, venda de todos os ativos, pagamento do passivo nas forças da massa. E se não for suficiente a venda de todos os ativos para pagar esse passivo entre os bens pessoais dos controladores? Sempre. Nós temos, como eu disse, uma legislação muito específica na área de instituições financeiras
E existe uma legislação da responsabilização não apenas dos controladores, mas essa responsabilização pode atingir também diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e todas as pessoas que nos últimos 12 meses tenham de alguma forma contribuído para o estado de crise econômico-financeira em que a instituição agora se encontra.